Bom dia, bom dia. Abrindo mais uma live. Hoje, 31º encontro nosso, Clube Constelação Online, trazendo sabedorias. Bom dia, Lohane. Bom dia para cada um que vai chegando. Escreve o bom dia ali, que eu enxergo melhor quem chega. Entrou várias pessoas ao mesmo tempo para mim. Então, se escrever seu nome, dizer de onde vem, eu agradeço. Assim eu consigo dar bom dia. Lohane foi o primeiro nome que eu vi. Bom dia, Carmen. Que vocês tenham tido uma excelente noite de Natal. Que tenham estado com as pessoas que vocês amam. Contem aí como foi essa noite de Natal para vocês aí nos comentários. Lohane colocou feliz e abençoado Natal. Val, Elaine, eu não tinha mais te visto aqui. Bom dia, bem-vinda. Val, bom dia. Que todas estejam muito felizes, muito felizes no dia de hoje. Priscila, bom dia. Regiane, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Lela, bem-vinda. Que bom. A Val colocou feliz, abençoado e muito amor para todos. A Lela botou bom dia, lindo Natal. Bom dia, Regiane também. Eba, como é bom estar aqui. Como é bom acordar e estar aqui com vocês. Eba. Daí a gente se sente como se estivesse numa grande sala, todo mundo reunido. Ai, que delícia. Vontade de abraçar todas vocês, assim, fisicamente, de verdade. De verdade, eu amo abraçar. Uau, Val! Eba! Vai ter a oportunidade de levar o Celso, que é o filho, para conhecer o tio avô hoje. Aham, o irmão do teu pai. Que delícia, que presente. Que presente de Natal. Reencontros. Não conheceu o avô, mas vai conhecer o tio avô. Maravilha. Bom dia, Dilene. Bom dia, Gabi, cunhada. Feliz Natal, Gabi. Bom dia para cada uma que vai chegando. Eu tô aqui com os olhinhos fechados, respirando o amor. Como é bom sentir a delícia de energia. Essa energia é muito contagiante. Eba! Que ela vá, que ela transborde, que ela vá. Eu tô aqui com os olhos fechados porque é uma alegria tão grande que chegou para mim agora, uma sensação tão maravilhosa que dá vontade de fechar os olhos e ficar curtindo. E que eu emane para vocês, na casa de vocês, para que vocês tenham esse dia muito abençoado. Ai, como é bom. Bom dia, Feliz Natal também. Ontem eu passei com a minha irmã, com o marido dela, com a sogra dela e com o bebezinho, uma delícia. Ficar babando em cima de um bebezinho que tem 4 dias, né? Nasceu dia 20, tá ali com uns pouquinhos dias, bem quietinho, só dormindo. Ai, como é bom. Como é bom ficar babando em cima de um bebezinho. E hoje a minha sobrinha chega. A minha sobrinha foi ficar com o pai e hoje ele vem trazer ela. Eu só não fiquei com meus filhos. Meus filhos foi por telefone ontem. Eu acho que foi um dos primeiros natais que eu passo longe deles. Mas a vida é assim. E daí a gente precisa sorrir para a vida do jeito que ela se apresenta. Hoje eu acordei pensando, né? Muitas vezes a gente tá no piloto automático do Natal, das datas festivas, e a gente não se percebe e não para refletir sobre os verdadeiros significados que datas assim têm, né? Eu estava escrevendo o texto para fazer a publicação de hoje no Instagram e estava refletindo sobre... Uma vez eu fiz um treinamento com uma russa e eu parei agora porque eu botei respirar.
E aí eu não entendi. A Dilene, dá pra sentir essa energia, muita alegria. Eba, que bom que dá pra sentir aí, é isso que eu tô emanando pra vocês. Quando eu fiz o treinamento com essa russa, era um dia de 6 de janeiro, eu fiz um treinamento de meditação bem power, bem poderosa. E foram 3, 4 dias de treinamento. E bom dia, Elis, bem-vinda. E no dia, um dos dias era o dia 6 de janeiro, né? E aí ela falava que 6 de janeiro para os russos é o dia do nascimento de Jesus. E eu fiquei com aquilo, por que 6 de janeiro é o dia? Daí ela explicou, né? Porque antes existia o calendário juliano. E o calendário juliano foi feito por Júlio César antes de Cristo, né? E ele foi utilizado até quase 1600. E aí um papa chamado Gregório criou o calendário gregoriano. Ele juntou vários astrônomos, matemáticos da época e estudaram e criaram um outro calendário. E aí eles comeram 10 dias do calendário juliano. Era um mês de outubro, então era tipo do dia 4, parece que foi, ou do dia 5 de outubro pulou pro dia 15, foi alguma coisa assim. E foi obrigatório os reis instituírem isso em todos os países, né? E na Rússia eles não aceitaram esse calendário, por isso que na época, né? E então, se eu comi 10 dias, se eu tiro de 25 e jogo pro dia 6, tem a ver com isso, que o calendário antes mostra que o nascimento de Jesus era dia 6. E aí, vai ficar se brigando qual é o dia realmente do nascimento de Jesus ou vai se tomar consciência que o nascimento de uma criança que de alguma forma profetizada já era esperada, né? Tanto é histórico, né? Como os historiadores dizem, a religião cristã é uma das que dá para observar dentro da história, porque existem documentos, existem provas reais que isso aconteceu, que faz parte da história da humanidade, né? E aí tem pessoas que ficam discutindo e eu sempre pergunto, a informação que tu tem tá te levando para o sucesso ou tá te levando para o fracasso, né? Quando querem bater discussão se a data de Jesus é dia 25 ou dia 6, se Jesus existiu ou não existiu. Acreditar que ele existiu, o que ele veio trazer, o que ele ensinou, te favorece ou te prejudica? Eu estou usando a data do Natal, a data de Jesus, para trazer essa consciência em relação a todas as outras coisas. Sempre que você for fazer uma avaliação de algum contexto que te trazem, observa se a forma que tu está olhando para isso está fazendo com que você caminhe para o sucesso ou está fazendo que você caminhe para o fracasso. Existe toda uma história em volta de Jesus, né? E a gente sabe que se isso acontecesse hoje em dia também ninguém ia acreditar. Hoje eu acho que mais ainda descrentes, porque antigamente ainda se acreditava mais nessas profecias, se acreditava mais na astronomia do que se acredita, na astrologia do que se acredita hoje. Astronomia não, antes eu falei astronomia pelos cálculos, mas aqui é astrologia, né? Vocês já me ouviram falando sobre os Reis Magos. Quando eu era criança, eu ficava achando que essa estrela guia era uma estrela que ficava andando e mostrando o caminho para os Reis Magos. Com a maturidade, eu entendi que eram astrólogos que sabiam ler o céu e sabiam em que ponto que nascia a criança com aquela configuração que traria essa nova consciência para o planeta. Imagina hoje em dia, a maioria das pessoas zoam sobre astrologia, se iriam acreditar. Naquela época acreditaram tanto que o rei queria eliminar todas as crianças, né? Jesus tem que nascer e ser escondido. Ir para o Egito, que é dito que ele foi para o Egito, né? Onde recebe mais ensinamentos ainda de tudo. Imagina hoje em dia se alguma coisa acontece semelhante a isso, né? E aí toda a história nossa
é baseada num calendário que surge, é contado a partir do nascimento dele, né? E aí tu vai dizer, mas é porque os romanos eram fortes, guerreiros, dominaram tudo e impuseram isso. O calendário gregoriano domina, né, pelo um papa, porque a Europa é uma das principais regiões que colonizaram vários lugares, né? Eles tinham mais poder e impuseram a verdade deles. Sim, mas tudo isso serviu ao mesmo tempo para que as pessoas tenham um sentido e um norte de comunicação para fazer as coisas fluírem, né? Então, os chineses, mesmo tendo o calendário deles, eles dizem sim para o nosso para poder fazer comércio, para poder ter datas semelhantes que se casem, né? Um relógio, um horário, tudo isso. E a gente faz toda essa sistemática para se harmonizar e para conseguir conviver entre pessoas diferentes, entre países e culturas diferentes, né? Então, o que Jesus veio trazer para nós e por que é celebrado o Natal, né? Muitas vezes fica aí, antigamente, talvez, era colocado muito a parte religiosa, sim, se ia para a igreja, fazia a missa, participava da missa, porque hoje as pessoas criticam, as pessoas estão só no materialismo, só no Papai Noel. Outro dia eu escutei a história que São Nicolau criticou alguém que fez heresia em relação a Jesus, que Jesus nem era tudo aquilo, e ele falou não né, e criticou a pessoa. E aí hoje a gente olha muito mais para o Papai Noel, celebra o Papai Noel, faz imagens, né, as crianças olham e Natal é o Papai Noel. E ninguém mais se recorda, as crianças hoje em dia não sabem porque os shoppings são decorados pelo Papai Noel, né? E sendo que São Nicolau dizia que Natal era o nascimento de Jesus, né? E são poucos os lugares que fazem o enfeite do presépio e mostram para as pessoas hoje em dia que essa data se refere à data do nascimento de Jesus, que marca o contexto da história da humanidade, né? E eu, quando era mais nova, ficava... Por que as pessoas desejam Feliz Natal? Eu ficava tentando entender. Feliz Natal, parabéns para Jesus no dia de hoje, se a gente está celebrando o aniversário de Jesus. E hoje eu entendo que é uma data realmente para você olhar mais para essa questão espiritual, né? Não é uma questão materialista, a gente presenteia as pessoas que a gente ama, intuindo que essa energia crística esteja com todos. Então a gente celebra eu digo que eu celebro Jesus Cristo dentro de cada ser, né? Então cada ser que foi bonzinho durante o ano, é isso que é dito para as crianças, né? Se você foi bonzinho durante o ano inteiro, no dia de Natal você recebe seu presente. Então, assim, se você segue valores auspiciosos, né? E você cai e levanta, porque às vezes a gente cai no instinto animal, sim, mas que a gente mantenha esse eu maior cada vez mais consciente. Você merece esse presente no final de ano, né? Porque você carrega essa energia crística, esse Cristo ressuscitado em você. E a gente celebra esse marco do nascimento dele, que pode ter sido no dia 25, pode ter sido no dia 6, pode ter sido em qualquer dia, ou como alguns dizem, né? Ontem o Luiz me trouxe um texto que eu já conheço, que dizem que essa festividade já acontecia, que tem a ver com o dia 21, que é solstício na Europa. Então é a chegada da luz para os agricultores de um tempo que estava no escuro, né? Que é a parte do inverno, e daí chega a parte do verão, que traz a luz, que traz o sol, que aquece. Então as pessoas celebravam já esse período do ano, e aí junta-se com isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, eu disse, né? Uma coisa, que antigamente as pessoas cultuavam e celebravam mais
a mudança da natureza, assim, a gente se desconectou, e se a gente não tivesse calendário e alguém que avisa, talvez a gente nem perceberia as mudanças climáticas, né? Porque muitas pessoas hoje vivem ligadas no piloto automático. E pode ser no piloto automático de ir para missa. Não quer dizer que seja no piloto automático só de fazer compras no shopping. Não tem a ver só com isso. Muitas pessoas vivem no piloto automático e não se conectam com o movimento da natureza. E quando a gente traz as reflexões para cá, a gente traz para você perceber: isso está satisfatório para mim? Se tá beleza. Não tem certo, não tem errado. Tem o que faz bem para você. São vidas mais superficiais. Ok, se veio aqui passar por isso, tá tudo bem. Agora, se você quer algo a mais, um sentido maior da vida, você vai ter que fazer esse mergulho espiritual, né? Esse mergulho em algo que é mais invisível, que não é tão cognitivo. Porque se eu for olhar para a história de Jesus, não tem nada de cognitivo na história de Jesus. Tem de uma visão muito além, né? Muito, que é o que é chamado de espiritual, que precisa acreditar em coisas que cognitivamente você não alcança, porque cognitivamente você precisa materializar as coisas. E se Jesus traz esse ensinamento, o que te impede de olhar para a tua vida é nesse âmbito espiritual, de colocar um sim para as coisas como se apresentam, né? Como é. As pessoas dizem: não acredito em destino, eu que faço o meu destino. É um pouquinho de cada coisa. Não vai nem no extremo nem no outro, né? Vê aí como que te favorece. Porque quando tu dizes que é você que faz o seu destino, que é você que controla a vida, eu acho muita arrogância. E eu acho que se as coisas não acontecem como você quer e você determina e você afirma, eu acho que o tombo pode ser muito grande. Eu acho que você pode sofrer algumas decepções e isso pode atacar uma parada cardiorrespiratória, pode te dar alguns sofrimentos. Existe uma imensidão aí que é movida e você dança dentro disso, né? Existe sim uma herança que você recebe que predetermina seu destino, né? Ok, o meu cabelo hoje é naturalzinho. Eu parei de pintar ele. Eu queria ser loira. Eu pintava, descoloria. Meu cabelo era eu vivia tendo que hidratar. Eu matava ele com os descolorantes que a gente passa para pintar o cabelo, né? Hoje ele é bem mais natural, bem mais vivo do que ele era quando eu pintava. Então, eu posso mudar, né? Porque essa cor de cabelo é herança do meu destino que eu recebi, né? É herança dos meus ancestrais. Quando eu falo da cor dos cabelos, eu tô falando de tudo, ok? Eu posso fazer preenchimento, eu posso mudar o nariz, eu posso mudar. Só que a gente vai parecendo um ciborgue, né? Se a gente vai mudando, parece que perde a vitalidade do corpo, né? Eu posso botar bundão, pernão, a gente enfia silicone por tudo. Eu posso mudar tudo isso? Posso ficar diferente da genética que eu recebi da minha família. Só que aí o que se percebe? Que parece que a pessoa vira uma coisa plastificada, que a gente diz que parece robozinho e perdeu a energia da vida porque ela desconfigurou-se tanto do destino pré-determinado. Então, assim, quando a gente olha para a história de Jesus, por exemplo, e se você celebra o Natal, tá tudo bem se você não celebra, se você não acredita em Jesus também. E se isso te faz bem, melhor ainda. Agora, se eu olho para a história de Jesus, eu compreendo todo um pré-destino que existe ali. Porque antes de ele vir, já existia a fala que ele viria. E depois que ele veio, já sabia o que ia acontecer com ele. Então, como que não existe um destino pré-determinado?
Se a história de Jesus nos mostra isso, ok que a gente faz a nossa parte. E qual é a nossa parte, né? Outro dia, bom dia quem chega aqui. Outro dia a minha mãe me falava assim, eu acredito demais que Deus guia a minha vida e que Ele faz tudo para eu ter sucesso na minha vida, mas eu preciso fazer a minha parte. E se existe esse vírus maluco aí fora, eu fico dentro de casa e assim eu faço a minha parte. E eu disse, tá tudo bem, mãe, porque eu vivo dizendo que eu acredito que morre quem precisa morrer. Eu não consigo acreditar que alguém morre antes da sua hora. Dentro da visão que eu compreendo da vida, eu acredito que as pessoas passam pelos desafios que elas precisam passar. Tem pessoas que conseguem ter uma vida melhor, porque aí é a sua parte, né? Conseguem pegar do limão e fazer a limonada. Vou fazer um doce maravilhoso que a gente fez ontem com os limões. Tipo um sorvete que maravilhoso que a gente fez. Ou fica só no azedo, no amargo, né, da vida e fica cultivando aquelas dores. Isso tudo é a sua parte, o que você faz com aquilo que a vida te trouxe. E tá tudo bem na forma que a minha mãe pensa e na forma que eu penso. Eu prefiro sair, ok, que eu não tô fazendo nada de... como que fala? Inconscientemente fazendo, indo para festa com multidão, participando de grandes eventos, né? Não é dentro desse sentido, mas eu não sou a favor da pessoa ficar trancada dentro de casa. Por quê? Porque eu acredito que nós somos mamíferos e isso vai ter uma consequência gigantesca. Acredito não, eu sei que nós somos mamíferos, né? Isso vai ter uma consequência gigantesca, não conviver com outras pessoas. Então, eu sempre sou mais pelo caminho do meio do que pelo caminho dos extremos, né? Eu não preciso estar em grandes multidões, participando de grandes eventos, mas eu também não preciso ficar trancada dentro da minha casa, isolada das outras pessoas. Mas eu respeito a forma de vida de cada um. E como é que a gente respeita? A gente põe um sorriso daqui a aqui, assim. Sabe por quê? É a meditação que a gente vai fazer hoje. Se Jesus veio trazer o amor, o que um bebê nos ensina quando ele nasce é a gente sorrir. Eu falei para vocês que meu sobrinho nasceu e aí a gente fica babando em cima e sorrindo em cima e dizendo sim para o destino que aquela criança traz, para aquilo que veio antes dele, que uniu o pai dele e a mãe dele, que uniu as histórias que esse homem e essa mulher tiveram que ter antes de se encontrarem para trazer essa criança ao mundo. Existe uma força que moveu tudo isso. Não tem como eu não acreditar nisso. Se você não acredita, tá tudo bem. A forma que eu acredito me faz muito bem observar a vida desse jeito. E aí, quando eu olho para aquela criança, eu sorrio para tudo que aconteceu, para aquele pai, para aquela mãe, para tudo que aconteceu antes deles. E se eu sorrio, quer dizer que eu estou emanando amor. Eu amo tudo como foi, porque graças a tudo como foi, essa criança chega até nós. E ela traz em si um contexto que vai mover a vida dela. E se a gente quer algo que nos torne leve, que nos torne aceita, que nos dê essa sensação de nós sermos amada, é um sorriso. Então hoje a gente vai fazer a meditação do sorriso e a gente vai emanar isso para todas as pessoas que já passaram na nossa vida. Nesse sorriso a gente emana esse amor verdadeiro, que é amar as pessoas como elas são, com o destino que trouxe elas até aqui, com o contexto histórico que trouxe elas até aqui, com o contexto do que elas conseguiram passar até aqui para chegar e viver do jeito que estão vivendo, sem querer mudar nada na vida de ninguém. Sem querer mudar nem na sua.
Morgana, mas eu não preciso mudar a minha vida para viver melhor? Antes disso, você precisa sorrir para a sua vida. Antes de querer fazer mudança na sua vida, você precisa dizer sim para a vida que te trouxe até aqui. Você precisa sentir gratidão por ser quem você é. É só quando a gente aceita, concorda e diz sim para aquilo como é que eu consigo fazer uma mudança. Só quando você entra em paz, em harmonia com aquilo que você fez. Por exemplo, estou 20, 30 quilos, 50 quilos acima do meu peso. Enquanto eu fico, eu não quero ser assim e várias coisas, ou começo a dizer, ok, eu preciso me aceitar do jeito que eu sou, e aí entende que é para ficar com 50 quilos. Não é isso. Eu preciso sim dizer sim para tudo que fez com que eu ficasse com 50 quilos acima. Eu preciso reconhecer que dores foram essas que eu trouxe no contexto provavelmente familiar ou de situações que aconteceram nessa existência que fizeram eu armazenar tanta energia no meu corpo e não transmutar, transformar, mover essa energia para manter o meu corpo de uma forma mais leve, sem ter tomado consciência que tamanho que esse corpo gostaria de ter, né? O que faz esse corpo querer ser um armário gigantesco? Ele está se protegendo do quê, né? Ou ele precisa comer por quem? Quando eu vou fazendo essa aceitação, eu vou fazendo perguntas e vou me aprofundando na minha história. E aí eu vou dizendo sim, e nesse sim eu vou libertando o contexto que eu trouxe, que eu preciso reconhecer e ver. Quando eu vejo, eu liberto. Então, se você vê, como por exemplo, em muitas constelações que eu já movi, que a obesidade está correlacionada com abortos de irmãos, a pessoa para de comer pelos seus irmãos. Então, quando ela vê e reconhece aquilo, ela liberta aquilo que ela carrega de contexto, que ela comia inconscientemente pelo irmão. Então, primeiro você precisa desse processo de dizer sim, sorrir para aquilo que te trouxe até aqui. Mas não na visão de dizer sim, como hoje como que eu vou usar o termo aqui? Quase que cultivado, né? Para as pessoas se sentirem bem e se sentirem aceitas. Hoje existe um movimento de culto e tá tudo bem em ser gordinha, eu quero ser gordinha e ok, se você quer ser gordinho, você acha que você não tá detonando suas articulações, seu joelho, seus pés, né? Se você acha que tá tudo bem, a gente sabe que não, né? A gente sabe que ser gordinha tem suas consequências para os seus pés, para os seus joelhos, para o seu quadril, né? Aguentar todo esse peso. O corpo não foi feito para todo esse peso. Mas tá tudo bem se você diz, não, eu sou feliz, é desse jeito. Só se pergunta, verdade? Verdade, corpo, que você é feliz estando 50 quilos acima do seu peso que você aguenta? Eu tô usando a questão do peso, mas você olha isso em todos os contextos da sua vida. Você pode olhar isso para o âmbito profissional. Talvez você trabalhe num lugar pelo financeiro ou porque seu pai disse para você que você tinha que exercer essa profissão e você tinha um amor gigantesco e uma admiração pelo seu pai, que você foi lá e fez isso. Já fiz constelações aonde a pessoa tinha feito uma formação, aí ela começou a buscar processos de autoconhecimento, terapias integrativas, e aí ela começou a achar que eu quero ser terapeuta porque eu quero levar para as pessoas tudo isso que eu tô recebendo. E aí a gente foi olhar
para a profissão que ela tinha, acho que era advogada, se eu não me recordo, e como terapeuta. E a alma dela não queria nenhuma das duas, a alma dela queria outra coisa. E aí ela reconheceu o que é que a criança dela queria, que agora eu não me recordo mais o que era, mas era outra coisa. Só que para isso ela precisou olhar e sorrir para a profissão que ela tinha feito de advogada, sorrir para o seu pai, ser grata por esse caminho, ser grata pelas terapeutas que passaram na vida dela, que fizeram ela sentir tanta gratidão que ela quis seguir também, que nem ela foi grata ao pai e quis seguir a profissão do pai, depois ela foi grata às terapeutas e quis seguir a profissão das terapeutas. Ela precisou se processar tanto para entender e admirar a ela, para manifestar os dons que ela trazia e lapidar mais ainda com outros conhecimentos dentro do sentido do que ela trazia, né? Então, eu saí um pouco da obesidade que eu estava falando e fui para a profissão, para vocês entenderem que esse processo pode ser feito em qualquer área da vida. Ontem eu conversava com uma pessoa na questão do casamento, né? Então, sim, eu acredito demais na instituição da família. Para mim, casais conscientes, e conscientes é porque buscaram essa lapidação, esse entendimento espiritual, esse entendimento de jornada de alma, esse entendimento do seu processo de conhecer-se na sua existência, conhecer o sistema da sua família, conhecer a sua jornada de alma, para poder fazer algo junto que favoreça e que sirva à humanidade, de alguma forma, mais pessoas, que a união dessas duas pessoas esteja a serviço de mais pessoas, né? E não uma relação que um detona o outro, mas sim que um contribui para que os dois cresçam, né? Então, eu acredito nessa relação. Numa relação onde os dois têm valores completamente diferentes, deixa cada um ser feliz, né? Para que tem que ter esse apego gigantesco aqui de querer mudar o outro, fazer o outro ser quem você quer que ele seja? A gente fala que quem quer mudar o outro já casou com divórcio assinado. A gente precisa dizer sim e sorrir para o outro como o outro é. As mães vivenciam isso muito fortemente porque um ser que é gerado dentro dela, de uma forma magnífica, nasce, começa a crescer e tem a sua persona já desde quando nasce, né? A minha irmã que teve agora 2 filhos próximos, e eu lembro dos meus, eles tinham também gêniozinhos completamente diferentes desde o primeiro dia que nasceram. A minha sobrinha tinha um perfil, esse meu sobrinho tem outro completamente diferente. Como que pode, né? Nascem pai, mãe, como que pode nascer assim já? Tem gente que diz que criança nasce com um livro em branco. Mentira, né? Já nasce com uma genialidade ali, com uma informação, porque manifesta isso no próprio forma de chorar, de não chorar, de se gesticular ali do jeitinho deles, desde eles emanam a sua energia ali, né? Então, quando eu faço um processo assim, que eu digo sim, eu deixo, se eu tô casada com alguém, eu deixo ele ser, e percebi que eu fui tomada por uma paixão e resolvi casar, mas daí quando a gente casa, a gente percebe que, nossa, eu realmente não me encontro mais com essa pessoa, porque eu caminho pro lado de lá, essa pessoa caminha pro lado de cá. O que eu vou ficar prendendo essa pessoa a mim e criticando ela todos os dias? Isso tá fazendo bem ou tá fazendo mal? Ah, não, mas é uma relação kármica que tem que curar. Se tem que curar, como é que a gente cura? Com amor. E quando a gente sorri para o outro e diz, maravilha, que você quer ir para direita e eu quero ir para a esquerda. Que Deus abençoe sempre os nossos caminhos, que a gente siga a nossa verdade, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz crescer. E aí a gente pode conviver com essa pessoa, mesmo que ela pense diferente. Mas eu não preciso estar casada
Porque casamento é parceria para ser contribuição e crescimento um para o outro. Não quer dizer que os dois precisam ir para a esquerda, mas eles precisam ter algo em comum, né? Porque a gente não está dizendo aqui para ter a mesma profissão, mas são valores, naquilo tem valores. Morgana, o que é valor? Os valores da vida, a gente também, em épocas da vida, a gente transita. Às vezes o teu primeiro valor vai ser financeiro e tá tudo bem que o valor principal tá nas finanças, porque talvez você esteja numa fase da vida de estruturar a base, a sua base, que é ter uma boa casa, um bom carro, roupa, alimentação, plano de saúde, juntar o dinheiro para se manter na maior parte, na idade mais velha, quando para de trabalhar, né? Que é uma visão de aposentadoria, mas de ter esse dinheiro investido para você ter esses recursos quando você chegar a uma idade mais avançada. Então, você tá com o foco nas finanças. Tem pessoas que passaram por questões de saúde, de doenças, ou de perder pessoas que amava por causa de um infarto, alguma coisa assim, que bota na cabeça, primeira coisa para mim é saúde. Eu não vou ficar horas acordado trabalhando porque isso prejudica a minha saúde. E para mim, em primeiro lugar, tá a saúde. E tá tudo bem. A pessoa precisa reconhecer quais são esses meus valores que são prioritários, né? Então, nossa, eu vou falando e vou mudando os assuntos, né? Mas espero que vocês vão pegando aí o contexto. Mas eu vou falando o que vai chegando aqui de consciência para trazer ensinamentos. Os meus 2 valores que estão lá em cima primeiro é conexão e depois é contribuição. E aí, e eu tenho que saber essa ordem. Uma vez eu fiquei me batendo, né? Se o primeiro era contribuição ou o primeiro era conexão. E aí eu percebi que não, o primeiro é conexão. Eu só faço contribuição para as pessoas se eu me sinto conectada. Se um dia eu acordo e eu me sinto que eu estou desconectada, que eu preciso fazer alguma integração comigo, algum repouso, alguma coisa para eu estar mais conectada com algo maior, alguma coisa aconteceu que me desconectou no dia anterior, eu vou lá, mando mensagem para os clientes que eu tenho, mesmo que eu queira ser de mais contribuição para essas pessoas, eu envio mensagem e eu desmarco todos os atendimentos. Eu já desmarquei atendimentos de 2 semanas, porque primeiro valor para mim eu preciso estar conectada para estar a serviço. E nem sempre é possível. Então eu tenho isso em prática. Tá, Morgana, e aonde vem a família para ti? Vem depois. Eu entendo a contribuição na própria família, mas a família vem depois. Então, às vezes, pega, porque se eu tô bem conectada, eu tô aqui a serviço e eu atendo. E às vezes eu atendo até 11 da noite. Lembra? A família para mim vem em terceiro. Então, às vezes, eles pegam no meu pé. Filho, marido, né? A mãe só trabalha. Mas aí eu considero que eu faço contribuição para eles também. E eu tiro um tempo para me dedicar para eles também. Mas a família para mim tá em terceiro. E para mim tá bem. E para o meu companheiro ele vai ter que compreender isso, porque para ele, se família estiver em primeiro plano e ele achar que eu tô demais, não tô dando tanta atenção para a família, vai começar a haver conflito. Então, muitos dos conflitos, se as pessoas não têm consciência disso, tá baseado nesses valores, o que importa para você em primeiro lugar. E se a gente tá falando de uma data como hoje, que é para olhar para essa parte da espiritualidade, é bem importante você olhar quais são os teus valores essenciais nessa época da tua vida. Isso tá sim dentro do norte de uma guiança aí maior também. Em que período, que idade que você tem, isso mostra muito sobre... Eu não poderia estar fazendo o que eu faço hoje se eu tivesse no lugar da minha irmã, por exemplo, que tem um filho
que tem 3 dias, 4 dias. É desumano se a mulher que acaba de ter um bebê fica voltada à contribuição de outras pessoas. Aquela mulher está a serviço total de um ser que depende completamente dela. Então a energia e o foco dela tem que estar ali, né? Por isso que muda. Então, quando você mais ou menos já tem algo bem organizado, recebi agora um bom dia, Morganinha, que bonitinho. Apareceu para mim o WhatsApp em cima aqui do meu Instagram, né? Eu tinha um tio que me chamava de Morganinha, que bonitinho. Mas foi um amigo que me mandou agora. Por isso que eu digo que tá tudo certo se você reconhece, se você alinha isso, né? Então, quando a gente celebra esse Feliz Natal, hoje eu entendo que eu tô desejando uma data feliz para a pessoa, sim, num dia que é voltado para ela tomar consciência da sua própria espiritualidade, da sua própria jornada, de trazer sim o sentido do nascimento de Jesus, que cumpriu o seu destino. Ele fez o processo de autorrealização. Ele veio no sentido de mudar só o nosso calendário? Não, de trazer muitas consciências aqui para nós, né? Para hoje em dia, não vou falar nem para o que foi na época. Para hoje em dia, eu entendo totalmente acreditar sim mais nesse destino, nessa força que nos move, que traz um contexto para que eu vim aqui. E não achar que nós viemos e todos vieram cumprir o mesmo destino, né? De ser caneta Bic, fabricação em série, né? De entrar numa escola e todo mundo tem que saber matemática, português, física, biologia, química, redação, e todo mundo tem que ser 10 estrelinha em todas as matérias. Se eu vim com especificidades diferentes, né? Que a gente seja mais estimulado naquilo que a gente traz como dom, né, para não ser xingado e excluído, e que de tudo isso, principalmente quando você reconhece as dores que você trouxe no seu destino, sejam elas a nível da família ou seja de jornada de alma. Às vezes tem questões, a Priscila está perguntando quem é Jesus para mim, já falo. Só vou terminar aqui. Às vezes tem questões que você traz que é assim de jornada de alma, que a gente fala de estigmas, né? Tem pessoas que vêm com marcas no corpo, que quando tu observa numa jornada de alma, isso é correlacionado com vida passada. E então, quando tu compreende isso, e tu olha e diz mais sim para esse contexto, tu pode se libertar de ficar aprisionado na dor e fazer algo grandioso com isso. Beethoven, que era surdo. A história de Beethoven tem todo um contexto bem delicado. Ele tem uma estrutura familiar totalmente desarmônica, porque é um pai alcoólatra, ele tem uma mãe que perdeu vários filhos, então é uma pessoa que acaba se tornando muito depressiva, né? Porque uma mãe com vários filhos na morte não é tão simples assim. Ele morre, a mãe dele morre nova, e ele fica como responsável dos irmãos mais novos. Ele que trabalha e sustenta. E mesmo com todos esses desafios, ele compõe sinfonias incríveis sem ouvir. Da onde vem sabedorias assim, né?
Aonde estava conectado um ser assim? Então, um convite de Natal para mim é um convite de conexão, de você se conectar com o teu próprio destino, com a tua força, com a tua espiritualidade nessa jornada inteira. É um convite de olhar para uma história de Jesus e fazer isso com a sua. Jesus não tocou pedra na história dele, né? Ele provavelmente sorriu para tudo como foi. É um convite de sair da manada, de sair do piloto automático, do marketing que é colocado e impregnado em você, que você tem que ser desse jeito e do jeito que a sociedade quer que as pessoas sejam, para olhar mais para dentro e ver o que realmente te realiza. E que faz esse processo de autorrealização, que chega no último dia da tua vida e você diz, ok, eu cumpri o que eu precisava ter cumprido, eu estou feliz com o que eu realizei. Outro dia eu falei aqui sobre uma enfermeira da Austrália, tem um livro dela que fala que ela cuidava das pessoas antes de morrer, né? Quando o processo paliativo, quando não tem mais, quando já está se encaminhando para a morte, não tem mais o que fazer, a medicina não consegue mais fazer nada por essa pessoa, o que consegue trazer é um acalento para esses últimos dias. E ela disse que o maior arrependimento das pessoas é em olhar para aquilo que viveram e dizerem, isso não fui eu que vivi, isso não era eu que estava ali. Ou seja, levou uma vida desconectada na escuridão. Então não tem a ver com ter levado uma vida de glamour ou não glamour, porque lá tinha pessoas que viveram no glamour e tem pessoas que não viveram no glamour. E nenhuma das duas, e todas as duas dizem, não vivi o que era para eu ter vivido. Tem a ver com um sentido maior. Jesus viveu o que era para ele ter vivido. E quem é que quer ter vivido a vida que Jesus viveu? Quem é que queria ter morrido pregado numa cruz? Se a gente reza para morrer dormindo, para não sofrer. Eu rezo para não morrer dormindo, para não passar por dores e sofrimentos. A visão hindu diz que, às vezes, dependendo como tu lapida a tua jornada, a tua existência, tu consegue algumas graças, que são mudanças, eles chamam de... Ai, fugiu o nome agora. Destino... Ai, fugiu o nome agora. Que eles dizem que o destino não pode ser mudado, mas isso pode ser mudado. E às vezes você consegue ganhar um prazo maior de tempo de vida aqui, dependendo do que você fez. Então você consegue umas graças concedidas durante essa jornada. E por isso eu peço para morrer dormindo e para não morrer sofrendo. Mas isso pode ser também uma arrogância minha, né? Porque quem diz que um contexto de um sofrimento gigantesco como foi a morte de Jesus na cruz não traz toda uma nova consciência para a humanidade, né? Então, quando a Priscila me pergunta quem é Jesus para você, Jesus é aquele que traz uma nova era para a humanidade, né? As pessoas muitas vezes da espiritualidade ficam falando sobre a nova era, o aquário, né? E tudo isso mais que a astrologia está trazendo. A gente tem uma nova era marcada na história, porque muda até o calendário, né? Então, tudo baseado na existência dessa força que chega como Jesus. É trazido para nós como a própria força criadora de tudo, de todo o cosmos, que a gente dá o nome de Deus, a força que criou todos os animais, que criou todos os homens. Essa força se materializou no menino Jesus.
É isso que é passado para nós. E aí, se você vai me perguntar, isso é possível? É verdade? Você acredita nisso? Sim, eu acredito que é possível nascer alguém com uma consciência crística, que é falado, que é essa consciência pura da luz, que é a consciência de quem realmente eu sou dentro dessa jornada de evolução. E que esse ser traz consigo toda a consciência de valores auspiciosos do nosso coração para melhorar a humanidade inteira, para trazer ensinamentos para a humanidade inteira. Então, para mim, Jesus sim é um ser com uma consciência muito iluminada, que não veio no escuro, que não veio desligado, esquecido do seu campo informacional. Ele veio muito bem conectado com a sua verdade. Ele não precisou em si de ferramentas como a gente utiliza para ampliar a consciência. Ele já nasce com essa consciência expandida de quem ele era e de quem ele veio aqui ser e manifestar para a humanidade. Então, ele é espelho, ele é referência para a gente olhar e dizer, ok, se ele conseguiu, a gente também pode, nessa evolução da jornada da alma. Agora, se você me pergunta se ele é filho de Deus e se eu também sou filha de Deus, eu também sou filha de Deus, a força criadora também me habita. E a igreja deixa isso dito porque ela diz que Jesus disse que o Espírito Santo está em nós, então é a Trindade, né? Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, os três em um. Ou seja, quando você está conectada com o Espírito Santo, você está conectada com Jesus, você está conectada com Deus. O que é isso? O eu maior que nós falamos dentro da visão da psique. Quando eu estou conectada com essa força maior que me guia, eu sigo com clareza, eu sigo com alegria, com leveza, transbordando amor. E lembra que os ensinamentos da constelação nos dizem que a gente transborda amor quando a gente segue leis e ordens. E às vezes, quando você tem feridas, você não aceita as leis e as ordens, né? E aí acha que amor é só carinho, só abracinho. Não, né? A gente ama um bebezinho e a gente bota um protetor lá para ele não enfiar o dedo na tomada, né? Porque ele não tem consciência. Então existem regras para esse amor fluir. Quando você está desconectado, você não aceita às vezes as regras. As regras dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, para esse grupo se harmonizar, né? Tem tantas coisas aí. Compreendido, Priscila, como é o meu sentir em relação a Jesus? Tem coisas na história que eu acho que é muito fantasiosa. Ao mesmo tempo, eu tenho que observar o que é que me faz bem dentro do contexto de acreditar ou não em Jesus. Se te faz bem não acreditar, se faz bem para ti acreditar que foi toda uma parte de dominação, de guerras, né, dos romanos, se te faz bem acreditar nisso, tá tudo bem. Você tem que ver o que faz bem para você. E o que faz bem para você quando você carrega informações que fazem com que você consiga conviver muito bem com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus tios, com as pessoas que você trabalha. Porque se você não está conseguindo conviver bem com essas pessoas, e você diz, são essas pessoas que não prestam, eu que presto, tem um equívoco gigantesco aí dentro, né? Como assim? Que as pessoas essenciais aí que eu mais convivo não prestam. Da onde eu vim, a raiz da onde eu vim, pai e mãe. Se eles não prestam, como que eu presto?
Bem delicado isso, né? Se a pote aqui, o veículo, vem com todo o campo informacional deles, e se você sabe que depende o período do mês que você tá, né? Nós que somos mulheres sabemos muito bem disso, depende como tá os hormônios, a gente muda o nosso humor, as nossas dosagens neuroquímicas aí, a forma que essas sinapses acontecem, tudo isso veio da onde? Veio do pai e da mãe? Ah, não, vem da minha alimentação. Ah, vem também, sim, mas a raiz vem da onde? Esse corpício se formou da onde? De um espermatozoide e de um óvulo que continham todo o campo informacional do seu pai e da sua mãe, quer dizer que eles estão vivos aí em você, né? E quando você busca conhecimento e você amplia, né? Muitos aqui já sabem que eu falo da questão da medicina ayurvédica, que é uma das medicinas mais antigas, junto com a chinesa, que é a medicina dos indianos, e eles conseguem aferir aqui, ó, na pulsação. Pensa a sabedoria disso, de uma pessoa chegar, observar a tua pulsação. Eu já acho o máximo os médicos antigos que pedem para botar a língua para fora, isso eu aprendi na naturopatia quando eu fiz a formação lá no século passado. Bota a língua para fora e observa como tá a língua, e tu consegue observar que órgãos do teu corpo estão saudáveis, que órgãos não estão saudáveis, né? A língua mostra um monte de coisa. Imagina pegar a pulsação aqui e dizer, olha, a saúde do teu pai tá assim, 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 a saúde da tua mãe tá assado, eles precisam tomar tal medicação e a tua tá desse jeito. Uau, no teu próprio corpo eles conseguem ver como está o teu pai e a tua mãe. Imagina o quanto o pai e a mãe influenciam na tua vida se eles fluem pelo teu corpo. E aí você vai dizer, meu pai e minha mãe não prestam. Imagina você então, que carrega os dois juntos. Por isso a base, né? Parte daí de olhar e dizer sim e sorrir para essas pessoas. E pensa que não é só pai e mãe, né? É vovó, todo mundo que tá aí conectado nesse sistema, vive em você. Por isso você é o sonho mais bem sonhado de toda a sua família, porque você é a continuação deles. Que você saiba honrar essa vida que você recebeu. E tudo isso faz parte, sim, de um contexto espiritual, de um contexto de entendimento maior da vida, né? E que traz mais sentido para essa existência. Num ano que muitas pessoas tiveram grandes desafios e outras cresceram muito e tiveram uma vida sensacional. Eu conheço muitas pessoas que faturaram milhões financeiramente, que tiveram suas empresas faturando percentuais elevadíssimos. Outro dia eu fiz um atendimento de uma outra empresa. Outro dia eu já tinha falado de uma outra empresa que eu falei e o faturamento deles foi elevadíssimo, e agora eu atendi outro que o faturamento passou de 40%. E aí, como assim? Que crise é essa? Que as empresas faturaram mais ainda, enquanto outras empresas fecharam, né? A escola do meu filho existia há 30 anos e fechou. É uma escola particular que existia há 30 anos e fechou no final do ano, agora está fechando as portas. Como assim que alguns setores fecharam, quebraram, pessoas desestruturaram, pessoas morreram e sofrimentos dentro das famílias, e em outros cresceram e prosperaram? E aí sabe o que eu escuto das pessoas que prosperaram? Que elas não podem contar. Porque foi um ano muito desafiador para muitas pessoas. E aí, como é que eu vou compartilhar minha alegria? A gente compartilha assim, porque serve de inspiração para que outras pessoas também saiam da onde estão e façam algo para crescer. A gente não escancara, né? A gente não debocha dos outros. Tem uma sabedoria e uma arte de ser motivação e inspiração para as pessoas continuarem crescendo, e outra de jogar dinheiro né, como diz assim, ontem uma pessoa me falava de um grande empresário que ele chegou num lugar e esse grande empresário estava bancando de rei do camarote, né, que distribuindo champanhe de R$2.000
para cada pessoa que estava nos camarotes, e nisso como é que é? Só em champanhe, foi mais de 200 mil reais, assim, em uma hora. E aí ele disse, eu sei que essa pessoa contribui com pessoas que não têm dinheiro nenhum, que faz serviço social muito forte, que faz várias coisas maravilhosas, mas quando tu olha um negócio daquele, choca, que parece que perde a credibilidade e o valor em relação àquela pessoa, né? Que fica jogando champanhe caríssima no lixo, assim, para dar banho nas pessoas, né? Parece que a pessoa não tem senso. Então, assim, é nesse sentido, quando eu falo que você pode mostrar que você cresceu um monte para inspirar outras pessoas a crescerem, mas isso é com caminho de humildade. E caminho de humildade, gente, passa por sorriso também. Quando eu boto os dedinhos aqui, é para mostrar que a gente sorri. Sorrir para aquilo que é possível para o outro, sorrir para o destino do outro, porque quando a gente diz sim para o destino do outro, ele ativa nele uma força que ele pode sim crescer mais. Quando eu olho com um olhar de pena e de dizer, ai que dó, eu vou ajudar essa pessoa que essa pessoa não consegue, tu tira a dignidade dessa pessoa, porque tu rouba esse olhar de admirar o destino que aquela pessoa tem. Qual é o serviço que aquela pessoa está prestando à humanidade na posição que ela está. Isso também é uma sabedoria. Uau, eu tô há 1 hora falando, o que eu faço para fechar a boca, Morgana? Eu não li o livro hoje e eu não respirei com vocês hoje. Ai, ai, ai. Gê, explica melhor isso, medo de sequestro. Me perdi aqui. Vamos fazer diferente, então. Eu queria ter feito uma meditação do sorriso com vocês, que eu não fiz, mas ela leva uns 15 minutos, então eu vou deixar essa meditação para amanhã. Vamos agora só soltar assim. Quando você solta, você deixa aí tudo e solta com um sorriso no rosto, que nem eu fiz. Ó. Isso aqui para mostrar que não é assim. Não é dente junto. É arcada separada. Eu solto o ar, eu me esvazio. E quando eu me esvazio, eu relaxo toda a musculatura do meu corpo. Eu solto as tensões. Depois você puxa o ar pelas narinas, mantém um sorriso no rosto. Solta o máximo e inspira o máximo, só algumas vezes. Só para trazer esse relaxamento. Entendi. A G falou assim, fazer piada de ganhar milhões, mas não falar para ninguém para não ser sequestrada por aí. Verdade. A gente não tem que falar que a gente ganhou milhões. Mas a gente tem que inspirar as pessoas, né? Porque senão a gente é sequestrado. E é sequestrada de várias formas. A gente é sequestrada de forma energética, que é bem pesado. Que eu acho que às vezes pode ser mais pesado do que o sequestro físico. E nesse sequestro energético, às vezes tu começa a criar autossabotagens, porque pessoas estão roubando a tua energia. E aí eu entrei num campo mais delicado ainda aqui, né? Como é que a gente se protege? É a primeira pergunta que vem quando a gente fala sobre que as pessoas roubam a tua energia. Como é que você se protege em relação a isso? Não é uma proteção, e sim uma tomada de consciência. Se as pessoas estão puxando a minha energia, eu sorrio e conecto ainda mais com a fonte criadora. Porque daí a minha força vem da fonte criadora e pode ir para as pessoas. E aí a gente está fazendo prosperidade para todos os seres. Porque se eu fecho, eu me fecho para a vida. Eu não me fecho só para essa pessoa que cria a minha energia, mas eu me fecho até para a fonte que me dá a vida.
porque a gente veio aqui como instrumento mesmo a serviço. Então, se eu estou servindo de inspiração e admiração para alguém, que a pessoa puxe mesmo a energia minha e que eu esteja cada vez mais conectada com a fonte para a gente fazer essa alavancagem de toda a humanidade, né? E se você tem pessoas que sem querer você machucou e você nem sabe que machucou e essa pessoa envia ódio para você, sorria. Por isso era o convite hoje de a gente fazer essa meditação, de você sorrir para todas as pessoas que já cruzaram o teu caminho, enviar essa alegria para elas, essa conexão com a fonte maior da graça, e enviar essa graça através do teu sorriso para essas pessoas. Essa energia chega, e a pessoa que pode estar lá te odiando e te xingando e falando mal de você pode receber um plim-plim-plim, que é ativar nele a energia crística, a energia de Jesus, a energia do Espírito Santo. E a pessoa pode ver em ti também essa energia do Espírito Santo e criar uma maior empatia na luz, na consciência, né? Então, esse seria o exercício de hoje. Mas a gente vai fazer ele amanhã todo mundo junto. Então amanhã todo mundo junto aqui às 7h30 da manhã, acordando mais cedo. Então só com esse relax de uma respiração mais consciente, de soltar o ar com alegria, deixando as tensões saírem. E daí você pode fazer um movimento assim, de dar uma rodadinha no seu pescoço, lembrando sempre da sabedoria daquele mestre indiano que eu gosto bastante, que diz que quem tem essa região do pescoço leve, relaxada, sem nenhum nódulozinho ali, bolinha ali de tensão, essa pessoa é próspera em todos os âmbitos da sua vida. Que você faça mais esse movimento assim, ó, de soltar. Ai, como é bom. Meu Deus, chega a dar quase um orgasmo. Quando eu faço essa rodadinha assim em volta do meu pescoço, meu Deus, relaxa tanto que eu digo que dá quase um orgasmo, se fizer mais. É uma dos exercícios que eu mais gosto, que eu aprendi na biodança. Biodança, para quem não conhece, não é dança em si, mas é uma abordagem terapêutica sensacional que foi desenvolvida pelo Roland Toro, ele é do Chile, hoje ele já é falecido, mas o filho dele está aí, existem várias escolas pelo mundo, que faz a gente ativar o afeto, faz a gente ser mais conectada com o amor, e isso parte muito do movimento do corpo, de soltar e de conhecer teu corpo. Essa consciência corporal é sensacional, e a biodança traz muito disso, e eu participei há algum tempo. Agora até fui convidada de novo para fazer aula de biodança online. Bom dia, Ivanete, saudade de você. E aí a gente faz assim, relaxa, 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 bem devagarinho, bem gostoso. Então assim, eu vou ler para não ficar sem ler. A gente fez uma respiração rápida para trazer uma consciência aí diferente com a respiração. E a gente vai ler um pouquinho para também manter a ideia do Clube Constelação Online, que é a prática de meditação e a prática da leitura de reflexão do livro do Bert Hellinger, junto com as reflexões, né? Mas já que hoje eu tava aí com o piloto automático da inspiração ligado para ficar falando sem parar, né? Foi o que foi. Vamos lá. O texto traz a completude. Então, lembrem que quando eu começo a fazer uma leitura, para vocês estarem bem conscientes, abram bem os ouvidos, né? Abram bem o peito, estejam abertas para escutar e permitir que as palavras de sabedoria que estejam aqui cheguem a você. O subtítulo diz a completude. Um objetivo estreitamente associado aos laços do destino é a manutenção da completude do grupo familiar. Com efeito, um poderoso sentido de ordem, cuja ação afeta igualmente a todos,
Exerce vigilância para que todos os membros do grupo familiar permaneçam nele, mesmo para além da morte, pois o grupo familiar abrange tanto os vivos quanto os mortos, geralmente até a terceira geração, eventualmente alcançando a quarta e a quinta. Por conseguinte, quando um membro se perde do grupo familiar porque se recusaram o pertencimento ou simplesmente o esqueceram, existe dentro do grupo uma necessidade irresistível de restaurar sua completude. Isso faz com que o membro perdido seja como que revivido e representado por outro membro mais jovem, através de uma identificação. Este processo também transcorre inconscientemente e recai primeiramente sobre as crianças. Ilustro isso com um exemplo simples, prestando atenção no exemplo. Um homem casado conhece uma outra mulher e diz à esposa: "Não quero mais viver com você. Se vier a ter filhos com a nova parceira, um deles irá representar a esposa abandonada, talvez dirigindo ao pai o mesmo sentimento de ódio, rejeição e sofrimento da primeira esposa, ou então afastando-se desse pai com a mesma tristeza. Essa criança, porém, não sabe que está tornando presente a pessoa excluída e a fazendo-a valer. E nem seus pais têm consciência disso." Sobre isso a gente já falou várias vezes aqui, né? Quem acompanha os trabalhos que eu faço de constelação já ouviu eu falando muito disso. Então o Bert traz aqui que normalmente vai até a quinta geração o efeito das coisas que aconteceram com os teus antepassados. Se algum deles é excluído, isso reverbera nos descendentes e se apresenta principalmente nas crianças. Elas manifestam isso muito fortemente quando são crianças ainda, né? Então aqui um exemplo que ele traz é: se a pessoa era casada, se separa dessa pessoa, casa com outra e tem um filho com essa segunda esposa, essa criança que nasce com um olhar para aquela que foi excluída e manifesta o mesmo comportamento. E aí, como é que faz para libertar isso? Como é que libera essa dor? Quando reconhecem a primeira esposa e dão um lugar para a primeira esposa no coração. Essa criança só está viva graças à dor. Opa, que susto! Chegou alguém aqui, preciso ver quem foi. Só um pouquinho. E eu dei um pulo de susto. Bom, com isso a gente já tá quase 9 horas. Eu vou encerrar, né? Só um pouquinho, só aguardem só para eu ver quem é, porque eu tô esperando a minha sobrinha, pode ser que seja ela. É sim a minha sobrinha. Se vocês aguardarem aqui, eu vou lá, pego ela rapidinho e trago ela para vocês verem ela um pouquinho, tá? E daí depois a gente encerra com um abração de Feliz Natal, né? Então, aguardem só um minutinho que eu vou ali buscar, tá? Tchau, papai. Olha aqui onde que a Dinda tá. A Dinda tá falando com as amigas da Dinda aqui, ó. Olha, olha.
Quem chegou aqui, essa é a minha Maria. O Shalom tá aqui pulando também, gente. Gratidão que vocês ficaram esperando eu buscar a minha bonequinha, né, Maria? Diz, agora, eu vou lá conhecer meu maninho que eu não conheci ainda, né? A Dinda vai arrumar ela, deixar ela toda produzida para ir conhecer o maninho dela. E eu desejo de coração para coração com vocês, que vocês realmente tenham esse sentido do Feliz Natal, que é um dia que a gente se presenteia, a gente presenteia quem a gente ama, sim, com um sentido de gratidão por essa nova era que chegou quando Jesus chegou na Terra há 2020 anos atrás, né? Trazendo essa consciência de a gente amar mais uns aos outros e dizer sim, e de aceitar e de sorrir. E eu acredito que isso traz esse sentido de Feliz Natal, de você tomar consciência sobre o seu destino, sobre ativar mais e mais a consciência crística dentro de você, essa consciência do eu maior. E com o amor do menino Jesus, que são essas crianças nos trazem, né? Que você tenha um excelente dia, bem abençoado, bem cheio de graça, que você esteja no amor, com as pessoas que você ama, dizendo sim para as pessoas que você ama como elas são, que isso torna todo mundo mais leve. Quando a gente tá leve, a gente não tá tenso, e se a gente não tá tenso, a gente não briga. A gente não arruma confusão. Mamãe. Ai, que saudade. Vamos na casa da sua mamãe, então. A Dinda aqui, né? E a gente vai lá tomar um banho e se arrumar pra ir na casa da sua mamãe, ver o mano. Vamos lá acordar o Dindo? O Dindo tá dormindo. Ai, que delícia. Como é bom. Como é bom. Beijo. A gente se vê amanhã, 7h30. Muito bom, gratidão por vocês terem aguardado eu ir lá buscar ela. Dá tchau, tchau, Maria, então, para as pessoas. Aqui, tchau, tchau. Aparece a tua mão. Dá tchau, tchau. Manda beijo, então. Manda beijo. Beijo! Ai, beijo! Tá vendo que elas estão mandando mensagem aqui, ó? Todo mundo tá mandando Feliz Natal. Então, Feliz Natal! Eu vou lá ganhar meus presentes, né? Tem presente para Maria. Maria vai ganhar um monte de presente. Beijo, gente, que vocês estejam muito felizes no dia de hoje.